Como é possível que uma mulher de carne e osso, como eu e você, seja chamada de Mãe de Deus? Isso é o que nós vamos descobrir nesse vídeo em honra à solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus, atribuído aí a Nossa Senhora desde os primeiros séculos. Há 4 dogmas marianos aprovados pela Igreja, é bom que a gente já saiba disso. Maternidade divina, que é pelo qual a gente declara que Maria é a Mãe de Deus, em grego a gente diria Theotokos, e não apenas Mãe de Cristo. Segundo dogma é a virgindade perpétua, ou seja, Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Terceiro dogma é de Imaculada Conceição, ou seja, pelo qual a gente diz que por causa dos méritos de Cristo, ela foi preservada do pecado original. Por último, quarto dogma é o dogma da Assunção, segundo o qual a gente diz que, ao terminar a sua vida terrestre, a Virgem Maria foi levada ao céu de corpo e alma. O mais antigo desses 4 dogmas é o que nós comemoramos nessa festa do dia 1º de janeiro, que é a festa de Maria, Mãe de Deus. E esse é um dogma que foi proclamado oficialmente no ano de 431, durante o Concílio de Éfeso. Então é importante ressaltar, antes da gente saber o que significa esse dogma, que a proclamação dogmática, ela significa que ao proclamar um dogma, a Igreja não está instituindo algo que não existia e que daquele momento vai passar a existir. Na verdade não é isso, é ao contrário. A Igreja reconhece uma realidade que sempre existiu, não dando brechas para interpretações equivocadas. No caso do Concílio de Éfeso, quem cometia um erro naquele período era um homem chamado Nestório, que era um patriarca de Constantinopla, e que ele defendia naquele momento que Cristo não era uma pessoa única, mas que em Cristo haveria uma natureza humana e uma natureza divina distintas uma da outra, não uma coisa só. E como consequência desse pensamento, Nossa Senhora ela não poderia ser considerada, chamada de Mãe de Deus, uma vez que ela teria gerado Jesus apenas na sua natureza humana e não na natureza divina. Então ela seria apenas Christotokos, do grego, Mãe de Cristo, e não Theotokos, Mãe de Deus. E o grande defensor da maternidade divina nesse momento foi São Cirilo de Jerusalém. Ele escreveu cartas contestando e condenando Nestório. Inclusive, de tão bem escritas que eram essas cartas, elas foram usadas, alguns trechos, na proclamação dogmática. E isso não era algo novo para os fiéis, tanto que uma antiga oração do século II já usava essa expressão, é a oração Subtum Praesidium, sob a vossa proteção, tradução aí do latim, e ela dizia: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, já desde o século II, a gente tinha essa reafirmação de Nossa Senhora como Mãe de Deus. Orígenes, um grande autor eclesiástico, também usava essa expressão aí no século III depois de Cristo. Isso também acontece com os santos padres. Se a gente vai olhar para Santo Antanásio, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu, todos eles já fazem notar que tanto as escrituras quanto os credos, eles já professam que Jesus nasceu de Maria e não em Maria ou por Maria, como diziam alguns hereges. Para os padres da Igreja, Maria é a origem de Cristo e não um mero lugar. Essa distinção é muito importante. Se a gente vai usar uma metáfora, a gente poderia dizer que ela é a fonte da água salvadora e não o simples aqueduto pelo qual Jesus teria passado. A gente pensa nessa imagem mental, Então ela é a fonte da onde brota essa água e não esse canal pelo qual Jesus simplesmente passa, pelo qual o verbo passa. Então, assim como se diz que Deus sofreu e morreu, também a gente pode dizer que ele teve uma mãe. Santo Tomás de Aquino, ele também ensina que a dignidade de Maria é quase infinita por ela ser Mãe de Deus. E o beato Duns Scotus, doutor mariano, declara que depois de Filho de Deus, o título mais elevado é o de Mãe de Deus. Além disso, Santo Agostinho também enfatiza que os 2 sexos ficam honrados no plano de Deus. Essa é uma imagem muito bonita. Então, um fica honrado pelo título de Filho de Deus e o outro pelo de Mãe de Deus, homem e mulher. Até mesmo Lutero, vejam só, chegou a escrever que toda a glória de Maria está encerrada nesta única palavra, Mãe de Deus. Outra referência ainda, São Paulo chama a Igreja de corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. E quem formulou muito essa questão também foi nosso conhecido São Luís Maria Grignion de Montfort, o escritor do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Ele dizia: como pode uma mãe dar à luz à cabeça e não ao corpo? Certamente seria uma aberração da natureza. Por isso, a Virgem, Mãe de Deus, também é nossa mãe e mãe de toda a Igreja e, claro,
Mãe de Deus. Gostou de saber disso? Deixa um comentário aqui se você gosta desses conteúdos, deixa o teu like, manda para alguém que precisa saber desse mistério tão grande que é Maria, Mãe de Deus. E a gente aproveita também para pedir que ela interceda por cada um de nós. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós.